Segunda de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 11. Diz a autoritativa palavra de Deus: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra, Senhor, está aqui diante de nós. Tua palavra viva, eficaz. Tua palavra que não falha. Tua palavra que não volta vazia. Tua palavra que traz vida. Tua palavra que ilumina. Tua palavra que nos mostra a Tua vontade. Que mostra o nosso pecado. Tua palavra, Senhor, que é mais importante para nós do que o pão, porque nem só de pão vivemos, mas certamente daquilo que sai da Tua boca. E cremos, ó Deus, que isto aqui que acabamos de ler saiu da Tua boca, veio escrita por homens que falaram da Tua parte, porque o Espírito Santo os moveu para isso. Esta palavra, Senhor, agora necessita ser pregada. Ela foi lida. Precisa ser explicada e aplicada, Senhor. Sê conosco, mais uma vez te rogamos, porque nos pomos aqui, Senhor, sem nenhuma condição intrínseca para falar, Senhor, da Tua parte. Nós carecemos total e completamente, Senhor, do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo. Precisamos, Senhor, de Ti. Estamos aqui, Senhor, para cumprir, Senhor, com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Teu povo precisa, Senhor, dessa palavra para viver, Senhor, uma vida piedosa e santa. E os que não são Teus, ó Deus, precisam dessa palavra para ouvir e crer. Então, nesse momento, nós já te pedimos, Senhor, que essa palavra seja acompanhada pela fé naqueles que a ouvem. Tenha misericórdia, Senhor, porque esta mesma palavra acabou de nos informar, Senhor, o destino daqueles que se rebelam, Senhor, contra a Tua vontade. Não é isso que desejamos, ó Senhor. Desejamos a salvação. Desejamos, ó Deus, o arrependimento. Desejamos, ó Deus, a exaltação de Cristo Jesus por meio de vidas que ouvem, Senhor, a Tua voz e Te seguem. Por isso, Senhor, sê conosco
com todos os que estão aqui presentes, com todos aqueles que hão de ouvir essa palavra no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é A Justa Distinção entre o Ímpio e o Piedoso. A justa distinção entre o ímpio e o piedoso. Nós dividimos em duas partes esse sermão que engloba esses versículos que lemos, do capítulo 2, do versículo 4 ao 11 da segunda de Pedro. A justa distinção entre o ímpio e o piedoso. Irmãos, quando se vai à feira livre, uma das atividades que você mais faz é escolher. Normalmente você vai à feira exatamente pela capacidade, pela possibilidade que você tem de escolher. As bancas na feira permitem ao cliente escolher quais produtos ele vai levar. E o cliente, ou freguês, como é popularmente conhecido na nossa região, vai distinguir entre um produto bom de um ruim, entre aqueles que mais lhe agradam, daqueles que não vale a pena investir seu dinheiro, gastar o seu dinheiro. Os feirantes fazem compras em caixas fechadas, não é? Eles, inclusive, compram sem escolher. Escolhem o fornecedor, mas aquele produto que está na caixa, eles não, simplesmente eles compram a caixa, abrem e disponibilizam aqueles produtos ali para que o cliente vá lá e faça a escolha, distinga, para que ele possa dizer o que é que ele vai levar e o que é que ele não vai levar. Neste sentido, irmãos, o apóstolo Pedro investiu parte de suas epístolas primeiro para que o cristão manifestasse o fruto do evangelho na sua vida. Acompanhe bem aqui o nosso raciocínio. Não perca a questão da distinção, do distinguir. Lembra aos irmãos que na sua primeira carta, que nós fizemos a exposição, no capítulo 1, Pedro exortou os irmãos a uma vida santa. No capítulo 2, ele falou que os crentes são casa espiritual e logo conclama a todos para terem uma vida exemplar diante dos ímpios, das autoridades e no trabalho também. No capítulo 3, a temática ela continua no lar, entre os irmãos e até se preparando para sofrer na prática do bem. No capítulo 4, ainda da primeira epístola, temos listados deveres dos crentes para com seu irmão. E Pedro novamente toca no assunto do sofrimento e diz que é um privilégio para o crente sofrer por amor de Cristo. O último capítulo ainda tem mais deveres, os deveres dos ministros e algumas exortações finais. Quando na segunda carta, esta agora que estamos expondo, Pedro faz um alerta contra um segundo perigo. A primeira carta era o perigo que o sofrimento poderia trazer para os irmãos, a perseguição, para que eles arrefecessem, esfriassem na sua vida, para que eles entendessem que não valia porventura a pena ser cristão. Como vale a pena ser cristão se eu perdi tudo? Tive que deixar a minha casa, meu lar. Os irmãos lembram que Pedro está escrevendo aos irmãos da dispersão, que estão distantes, estão na Ásia, Capadócia, Bitínia, e eles deixaram o seu lar, seus amigos, sua família, em nome de Cristo, e agora continuam sofrendo. Vale a pena sofrer? Pedro disse, vale a pena, irmãos. Principalmente quando você sofre em nome de Jesus Cristo. E Pedro os animou para que eles não arrefecessem na sua caminhada cristã, que é uma caminhada de luta, de sofrimento. Na segunda carta, ele
movido pelo Espírito Santo, vai trabalhar com os irmãos para alertá-los sobre o perigo interno, para um perigo interno que é muito mais danoso do que o perigo externo, que eram dos falsos mestres, dos falsos ensinos que adentrariam nas igrejas. Não é que poderiam adentrar, é que vão adentrar nas igrejas. Quando chega no capítulo 2, especificamente no contexto da nossa leitura, ele diz que Deus julga os malfeitores, com destaque para os falsos mestres, ao passo em que resgata ou livra os seus fiéis. Ou seja, Deus faz justa distinção entre o ímpio e o piedoso. Assim como você faz a distinção quando faz a feira de um produto bom e de um produto ruim. Fazendo toda a ligação com toda a primeira carta, Pedro está dizendo assim: irmãos, toda a sua luta, todo o seu sofrimento, para viver uma vida santa e piedosa, não vai ser em vão, porque Deus faz distinção entre o justo e o ímpio, entre o piedoso e o falso mestre. No sermão dessa noite, veremos que distinção Deus faz entre o ímpio e o piedoso. E vamos nos concentrar nessa primeira parte em 3 exemplos, de acordo com o texto que lemos, da distinção que Deus faz entre o ímpio e o piedoso, com destaque ao castigo que ele tem destinado ao ímpio. Vejamos, voltemos para o texto. Acompanhe comigo novamente a leitura do versículo 4 do capítulo 2 de 2 de Pedro. Versículos 4, 5 e 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Para que os irmãos tenham uma noção de como Deus julga e castiga os ímpios. Quem são os ímpios, irmãos? Aqueles que se opõem a Ele. Isso precisa ficar muito claro para que a mensagem seja bem compreendida, mas entendam que Pedro está dando ênfase aqui aos falsos mestres. Aos falsos mestres. A ênfase é. Mas, vejamos o que ele diz no final do versículo 6. A quantos venham a viver impiamente. Então, para que tenhamos noção como Deus julga e castiga os ímpios, Pedro traz, como disse para os irmãos, 3 exemplos. O primeiro deles é como Deus trata, ou Deus tratou, ou que tratamento Deus deu para com os anjos rebeldes. Veja, irmãos, esses exemplos. E o que o apóstolo Pedro, que mensagem ele está querendo trazer para aqueles que se rebelam contra Deus, em especial aqueles que se levantam e ensinam um falso evangelho, um evangelho deturpado, a mensagem mais especialmente para os falsos mestres. Ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo.
Os irmãos percebem que as palavras de Pedro continuam no sentido de alerta? Ele está alertando. Por que ele está alertando? Ele está alertando porque as pessoas não se dão conta do perigo que correm, tanto dentro da igreja quanto fora. As pessoas estão vivendo de forma muito tranquila, muito sossegada, estão tocando sua vida como elas entendem que devem fazer, mas elas não têm noção do perigo que estão correndo. Eu sinceramente não sei quem está mais desatento na época em que nós vivemos. Se são os de dentro da igreja ou se estão os de fora. Eu creio, portanto, que este primeiro exemplo da condenação eterna para os que se opõem ao Evangelho é muito enfático, principalmente por causa daqueles que foram condenados. Esse primeiro exemplo está dizendo que os que foram condenados foram os anjos caídos. Por que isso é significativo, irmãos? Vamos relembrar. Quando Lúcifer e seus seguidores se revoltaram contra Deus, Deus os expulsou da sua presença do céu e deu-lhes, sabe que destino? O inferno. E foi um destino, irmãos, definitivo. Este foi o castigo que eles receberam. Deus não os poupou, mas os lançou no inferno. E algo que devemos considerar seriamente é o fato desses seres terem vivido perto de Deus, ao redor do seu trono celeste. Eles o serviam. O versículo 11 do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro diz que eles eram fortes e poderosos, muito mais do que nós. Mesmo assim, não escaparam do juízo. É para você pensar, esses anjos, vamos ver, eles viviam com o próprio Deus. Eles tinham qualidades que nenhum ser humano tem. Força, poder que nenhum ser humano tem. Viviam na presença de Deus e mesmo assim não escaparam do juízo definitivo que foi o inferno. A palavra usada aqui no versículo 4 para inferno é tártaros. Pedro pega essa palavra da mitologia grega, da poesia de Homero. Tártaro significa a parte mais escura do inferno. Pedro está dizendo, esses anjos já têm um lugar reservado para eles no juízo final. E eles vão ter que enfrentar o julgamento de Deus sem um mediador. Não vai haver mais chance para eles. Ao contrário do ser humano, que Deus concedeu um mediador entre nós e ele, mas não tomou nenhuma providência desse tipo para os anjos caídos. Então eles estão reservados no inferno, em correntes e nas trevas, para o juízo, quando receberão o veredito e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Bom, talvez hoje em dia essa palavra seja forte demais, né? Porque a palavra inferno tem saído dos púlpitos. Pouco se fala na condenação. Hoje, inclusive, certamente inferno é uma palavra politicamente incorreta. Como seitas, é politicamente incorreto. Mas, irmãos, a preocupação do apóstolo Pedro aqui é com as almas, não é com as pessoas, nem com a cultura, nem o que eles vão dizer. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o seu futuro financeiro, com sua aposentadoria, com o estudo dos seus filhos, como os seus filhos vão se sustentar, estão preocupados com sua carreira, preocupados como vão aproveitar a vida. Tem pessoas tão preocupadas, mas estão tão preocupadas em ter um filho,
Como vai ser que elas passam anos se preparando? Eu conheço uma pessoa que diz: eu estou me preparando porque assim, né, bem, fazendo todos os exames e eu tenho que verificar como é que está a minha situação, minha saúde, a saúde do meu esposo, e como é que vai ser, em que período eu vou ter um filho. Eu escutei isso já faz quase 2 anos e ela não teve um filho ainda. Estão muito preocupadas assim. Então, as pessoas estão preocupadas. É ótimo, né, se preocupar em ter bem um filho, né? Estão preocupadas com muitas coisas, mas não apresentam nenhuma preocupação com o destino das suas almas. Os falsos mestres e seus seguidores deveriam ter muito temor quanto ao que vai lhes acontecer, tanto no presente, como especialmente após sua morte. Se Deus não poupou os anjos que estavam com ele, desfrutando de toda a sua glória no céu, e os enviou ao inferno sem qualquer possibilidade de salvação, eu pergunto: não vai Deus castigar severamente os falsos mestres que trabalham para fazer seu povo se desviar? Quando você ouvir um falso mestre aí, agora você já sabe, se não se arrepender, qual é o seu destino. O exemplo dos anjos caídos foi para estes e para todos os ímpios. Faça uma reflexão, irmãos. Nem precisa muito, né? E me diga se os falsos mestres não deveriam agora estar temendo e tremendo. Qualquer um que se levanta para falar uma heresia, para ensinar aquilo que a Bíblia não diz, deveria estar temendo e tremendo. E eu pergunto: e quanto àqueles que os seguem, também não deveria temer o justo juízo de Deus? Qual foi o destino dos anjos que seguiram a Lúcifer? A condenação, não foi? Qual você acha que deve ser o destino daqueles que seguem os falsos mestres? É condenação. Não pense não, irmãos. Eu disse: olha, muitas vezes, né, bate assim aquele sentimento, aquela pena, dizendo: mas eles estão sendo enganados, não é? Sim, estão. Mas seu destino vai ser o mesmo. É duro, mas é o que a Bíblia diz. Deus faz distinção entre o ímpio e o piedoso. Tem muita gente pensando, irmãos, inclusive dentro das igrejas, que não existe inferno, que Deus não pode ser tão cruel assim a ponto de colocar as pessoas em tormento eterno. E aí eles pensam um monte de coisa. Há muitos ensinos divergentes. Vai ter um local onde Deus ainda vai botar a pessoa para purgar os seus pecados, porque no céu não entra pecado. Então a pessoa aqui, ele não se arrependeu totalmente dos seus pecados, ou não deu tempo, ou sei lá. Ele era uma pessoa boa, mas ainda tinha muita coisa assim, né? Tinha muitos defeitos. Vai entrar no céu desse jeito? Não, não vai. Como Deus vai fazer? Aí vai deixar um tempinho lá no lugar, ele pagando os seus pecados, purgando. Ele foi uma boa pessoa, foi uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. É que ele tinha assim alguns vícios, né? Tinha alguns defeitos. Mentia muito. Todo mundo sabia. Assim, não deixava faltar nada para a família, nada. Trabalhava. E dava as coisas para o filho, para a filha, para a esposa. Mas tinha uma fraqueza, ele tinha uma fraqueza. Ele tinha assim um amante. Mas dá para, né? Passa um tempinho no purgatório, resolve. Deus não vai assim condenar diretamente. As pessoas pensam assim.
e dentre outras formas. Deus não vai fazer isso. Deus não é tão mau que vai deixar uma pessoa por toda a eternidade sofrendo. Deus, assim, conhecendo Deus como eu conheço, vai nada. Deus vai considerar alguma coisa. O próprio Jesus, irmão, nos contou sobre um homem rico e um mendigo, um pobre chamado Lázaro. Ambos morreram. E o homem rico foi para o inferno e de lá implorou uma gota d'água para refrescar sua língua no tormento. E não recebeu. E não recebeu. A resposta que ele teve foi: quando em vida você estava lá desfrutando de todas as regalias. Agora da morte você está aqui. E Lázaro está lá. Lázaro sofreu durante a sua vida e agora está no seio de Abraão. Lembre-se, todos os dias incontável número de pessoas morrem e são lançadas nessas trevas profundas. Pedro está aqui nos advertindo de que Deus faz distinção entre o ímpio e o piedoso, e que se ele não poupou os anjos, também não poupará quem se opor à sua palavra, ao seu evangelho, muito menos aqueles que pregam um falso evangelho. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que o apóstolo Pedro usa para mostrar a distinção entre o ímpio e o piedoso é o tratamento para com o mundo antigo. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vejam, Deus faz distinção entre o ímpio e o piedoso. E, meus irmãos, temos muitas razões para fazer um paralelo entre o mundo antigo, citado, lembrado por Pedro, registrado lá em Gênesis, que se refere, que mundo antigo é esse que ele está se referindo? Ao período pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio, um paralelo que nós podemos fazer entre aquela época e os nossos dias. E é interessante notar que Pedro fez outras referências nas suas epístolas à época de Noé. Não fez só essa, não. Para falar sobre a desobediência dos ímpios e a salvação dos piedosos. Quer ver? Vamos olhar? Volte um pouquinho aí na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Volte aí, rapidamente. Versículos 19 e 20, 1 de Pedro 3, 19 e 20 nos diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Aquela época, irmãos, a perversidade do homem, que só faz comprovar a doutrina da depravação total, se espalhou rapidamente. Em Gênesis 6,5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eu não pense que o homem nasce bom, não. O homem nasce totalmente inclinado para o mal. Tanto é que em pouco tempo a humanidade estava toda contaminada. Quem diz isso, irmãos, é a Escritura. Como veio a contaminação? Como veio essa contaminação? Versículo 1 de Gênesis 6 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres das que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que é que aconteceu, irmãos? Bom, a sequência aqui é o seguinte: se foram os filhos de Deus
eles, pela concupiscência dos olhos, se casaram com as filhas dos homens. Aqui, irmãos, só assim, é a descendência de Sete, considerados filhos de Deus, e a descendência de Caim, os filhos dos homens. O que acontece? Morreram os homens tementes a Deus. Ficou aqui geração ímpia. A ponto de somente Noé e mais 7 se salvarem. Como Sproul, podemos descrever esta situação da seguinte maneira: o mal se espalhava pelo mundo antigo, havia muita violência, e o casamento se dava conforme o desejo do homem. Não foi isso que disse? O homem desejava, ou seja, como é que o homem se casou naquela época? Pelos olhos, pelo desejo, pelo se agradar. Foi amor à primeira vista. Encontrei minha cara metade. Não é assim? Era naquela época. E na nossa época é como? Igual. A instituição do casamento foi criada por Deus para que durasse a vida toda. Mas naqueles dias, como hoje também, não durava muito. As pessoas se casavam e diziam: bom, não deu certo, vida que segue. Pior ainda, irmãos, era o relativismo moral. Todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. As pessoas não se importavam com o que Deus havia ordenado ou proibia. As pessoas faziam o que queriam e alegavam que ninguém tinha o direito de privá-las da sua autonomia. Por isso que a crueldade, a maldade se espalhou. Ou seja, é o famoso livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Interessante, né? Tinha livre-arbítrio, mas só escolhia fazer o mal, não é? A maldade se espalhou. Como é que está a nossa cultura, irmãos? Nossa cultura está viciada no mal e na livre expressão das paixões licenciosas, como era nos dias de Noé. Ou tem diferença? Certamente as pessoas apostavam em quê? Na infinita graça de Deus. Deus é amor, Deus é bom. Noé passou 120 anos pregando, irmãos. Deus vai destruir essa terra. Vai vir água. A única esperança é esse barco aqui que eu estou construindo. Noé, Deus é bom. Deus vai fazer isso não. Irmãos, Deus destruiu cada ser humano na face da terra, com exceção de Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. O que é que as pessoas estão dizendo nos dias de hoje? Nós estamos pregando: Jesus vai voltar, Deus vai julgar, arrependa-se, arrependa-se. E o povo, não, Deus é bom. Quando eu morrer, Deus vai arrumar um lugarzinho para mim. Tem alguma diferença? Pense comigo, irmãos. Que previsão há para este mundo da maneira como ele está sendo vivido? Existe uma boa perspectiva? Existe uma boa perspectiva para esse mundo? Ora, já muitos livros e filmes de ficção retratam a possibilidade das máquinas, em especial com o estrondoso avanço da inteligência artificial, dominarem o homem. E o argumento das máquinas vai ser o quê? Vocês vão se autodestruir. Já tem filme de ficção há muitos anos dizendo isso. A consequência lógica a que se chega é que a humanidade caminha, de fato, para a sua autodestruição. Alguns irmãos certamente têm acompanhado a evolução, né, o crescimento da inteligência artificial.
Eu vou fazer um desafio hoje. Pega uma inteligência artificial aí, você tem acesso. E coloque assim: considerando as condições hoje da humanidade, qual é a previsão no futuro para a vida humana? Faça exercício. Nossa tendência, irmãos, é a autodestruição. Eu pergunto, se Deus não poupou o mundo nos dias de Noé, o que leva a pensar que vai poupar o nosso mundo? O que leva a pensar que vai poupar os ímpios, que vai poupar os falsos mestres? Se Deus julgou toda a humanidade pré-diluviana, livrando apenas 8 pessoas, o que nos faz pensar que vai poupar a nossa era? Por que você pensa que tem a possibilidade dele salvar muita gente? E você dizer, não, eu acredito que eu vou estar aí no meio, porque eu não sou tão ruim assim, né? O que a humanidade tem feito, irmãos? Que frutos têm sido colhidos? Com tanta capacidade que Deus lhe deu. Ora, meus irmãos, temos hoje fome no mundo. Pessoas ainda morrendo de fome quando há sobra e perdas de alimento. Se calcula aí as toneladas de comida que são desperdiçadas diariamente. Temos pessoas morrendo de doenças básicas, sem assistência médica, quando o avanço da medicina é notório. Hoje, médicos operam à distância. Tem médico que controla um robozinho à distância, pela internet. Ele faz a operação. Mas temos pessoas morrendo de doenças básicas. Temos violência contra crianças, jovens, adultos e idosos. Mortes cruéis sendo divulgadas. Recentemente agora os terroristas. A notícia mais recente que nós temos. Atacaram um país. E cometeram, irmãos, atrocidades. Atrocidades. E sabe o que é pior? Tem gente defendendo essas pessoas. O que você acha que Deus vai fazer, irmãos? Como Deus vai julgar isso? Em todo o mundo são cometidos homicídios, extorsão, estupros, adulteração de medicamentos e alimentos que levam à morte, latrocínios, genocídios. Pastor Sproul, escrevendo, diz que a melhor descrição para a nossa cultura é neobárbara. Estamos vivendo uma nova neobarbárie. Alguns dizem, a nossa cultura é neopagã. Não, não é neopagã, não. É neobárbara. Agora, eu quero lhe dizer, Deus faz distinção entre o ímpio e o piedoso, como fez de Noé e do mundo antigo. Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que Pedro nos traz para mostrar a distinção entre o ímpio e o piedoso é o tratamento para com Sodoma e Gomorra. Versículo 6. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Pergunto, o que levou Deus a condenar essas cidades? Bom, primeiro, preste bem atenção, eram cidades importantes daquela região. Lá perto havia as belas campinas do Jordão, bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quem descreve isso é a palavra de Deus, irmão. Está lá em Gênesis 13:10. Eu pergunto, beleza e prosperidade são qualidades que atraem as pessoas às cidades, não é verdade? Verdade. Quem não deseja morar numa cidade bonita e financeiramente próspera? Tenha cuidado quando você deseja morar.
Porque foi isso que Ló viu. Uma cidade próspera e bonita. No segundo sermão nós vamos abordar, permitindo Deus, Ló, que era justo. Muito bem. Bonita e financeiramente próspera. Mas essas cidades não tinham apenas estes predicativos, essas qualidades. Também eram conhecidas por sua perversidade, violência e com destaque para a homossexualidade desenfreada de seus cidadãos. Gênesis 19, do 4 ao 5. Este é o relato, irmãos, das notícias que tinham chegado a Deus sobre a corrupção de Sodoma e Gomorra. Evidentemente, isso é uma forma de falar, né? Notícias que chegaram até Deus. Os judeus, irmãos, conheciam muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Elas foram citadas pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Amós. Kistemaker nos diz que Moisés faz referência à terrível ira do Senhor que causou a destruição total de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Está lá em Deuteronômio 29, 23. É porque Sodoma e Gomorra eram a referência, mas tinha outras cidades ali em volta. Foi destruída. Onde estavam ali as campinas do Jordão, aquele negócio bonito. O profeta usa, irmãos, essa calamidade, eu digo o profeta Moisés, como um exemplo de que Deus fará com os israelitas se desobedecessem ao Senhor. Até Cristo, irmãos, comparou o destino de Sodoma e Gomorra com o juízo que aguarda o ímpio, o descrente. Lá em Mateus 11, 24 diz assim: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então você já fica sabendo que no juízo final, no grande trono branco, vai haver graduação de pena. Alguns vão receber uma pena maior, vai ter mais rigor para uns do que para outros. O que fica evidente, meus irmãos? Deus não apenas executou juízo contra essas cidades, mas ainda deixou registrado em várias oportunidades na Escritura para deixar bem claro às gerações futuras de que Ele faz distinção entre o ímpio e o piedoso. Ele quer deixar claro que não irão ficar impunes aqueles que desprezam a sua lei, aqueles que seguem os falsos mestres. Imagine os falsos mestres. Fiquem muito atentos, irmãos. Quem tem um interesse, quem espalha a ideia de que o pecado ficará sem punição é Satanás. De que o pecado não traz consequências tão ruins como parece, é Satanás. Por isso que ele disse para Eva: é certo que não morrerás. Ele ainda continua, irmão, sussurrando no ouvido dos homens essa mesma mentira mortal. Ele continua sussurrando. Não é tão ruim assim. Não faz tão mal assim. Não é desse jeito que estão dizendo. Esses pregadores aí, que eles estão pregando o terror, o medo. Quem fala assim é Satanás. Só que o que a Escritura diz é que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Assim, irmãos, como o mundo de hoje se parece com o mundo antigo da época de Noé, também muito se assemelha ao de Sodoma e Gomorra. Ora, irmãos, lembrem, o que no passado era razão para vergonha, hoje é razão para orgulho. A sodomia hoje é motivo de orgulho. As pessoas estão orgulhosas por serem sodomitas.
As pessoas estão orgulhosas por praticarem algo, como disse Paulo, que é contrário à natureza. Homem se inflamando com homem, mulher com mulher. O que ocorreu lá em Sodoma, com os homens da cidade. Irmãos, o relato é assim: tanto moços como velhos estavam atrás dos anjos para abusar deles. Tanto moço como velho. Estava de uma maneira. Esse é um dos relatos, irmãos, mais repulsivos do pecado homossexual encontrado na palavra. A paixão desses homens era tão intensa que não foram embora, nem mesmo depois de terem sido cegados pelos anjos de Deus. Os anjos de Deus cegaram ele e eles ainda ficaram procurando para ver onde encontrava a porta da casa de Ló. Eles não foram embora, não. A palavra dos anjos a Ló nos deixa claro o julgamento divino. Lá em Gênesis 19, a partir do versículo 12, diz assim: então disseram os homens a Ló. Quem eram esses homens? Eram os anjos. Eles estavam em figura de homens. Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Versículo 13: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Viram aqui o que nós citamos no versículo 11, que são muito mais poderosos, têm muito mais poder e força. Eles rapidamente, irmãos, cegaram as pessoas lá e vão destruir. Concluímos, irmãos, com o versículo 9. Vamos ler. Leia junto comigo. Versículo 9 de 2 de Pedro 2. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Temos diante de nós, irmãos, 3 exemplos que devem nos fazer temer e tremer diante de Deus. Veja, não porque Deus seja aterrorizador e assustador. Deus não é isso. Se você está tendo esta visão ou essa conclusão a respeito de Deus, você está errado. Isso aqui acontece, irmãos, porque precisamos ter noção das consequências danosas e letais do pecado. Essas palavras são para servir de alerta. Porque eu lhes digo, é bem melhor ouvir sobre o justo juízo de Deus e o inferno para não ir para lá, do que ignorar essa mensagem que assusta e alerta e descobrir tarde demais a verdade da sua existência. Quem mais deseja que tenhamos uma visão amena, até romantizada do pecado, é Satanás. Os filmes, inclusive, fazem isso. Muitos fazem isso. Aqueles que cometem erros, cometem pecados, muitas vezes nos filmes se saem bem no final. Eles terminam com um final feliz. Mas não é isso que acontece, não, que a Escritura diz, não, viu? Mas Satanás quer isso, então ele leva pessoas a fazer filmes e séries, no qual a pessoa peca, erra, comete, mas depois ela fica bem, sem arrependimento, sem correção dos erros, ninguém fica bem. Satanás não tem qualquer interesse que você se que você se assuste e você se assombre com a transgressão da lei de Deus. Não quer que você se assuste, não, com a transgressão da lei de Deus, não. Na verdade, muitos nem falam mais na lei de Deus, porque a gente não vive mais debaixo da lei, vive debaixo da graça. Satanás quer que você creia que o inferno é apenas uma criação para que as pessoas não sejam tão ruins assim. É só para você ficar assim:
assustada e não fazer tanta coisa ruim. É quase uma lenda urbana. Eu quero que você pense que é uma lenda assim. Quem está dizendo que Deus é tão bom que não vai criar um lugar para sofrimento eterno, quem diz isso é Satanás. O inimigo da sua alma quer que você ressignifique o pecado. Já ouviu essa palavra ressignificar? Estão usando muito nos nossos dias. Ele quer que você ressignifique o pecado para dar um sossego para a sua consciência. Preste atenção nisso aqui. Há possibilidade de você amortizar a sua consciência. Eu sei que a consciência acusa a pessoa dia e noite. Eu sei disso. A palavra de Deus não diz isso, porque a lei de Deus está no coração do homem. Então, quando você faz uma coisa certa, a lei de Deus diz que está certo. Quando você faz uma coisa errada, a lei de Deus diz que está errado. E com o passar do tempo, aquilo ali vai tocando na sua consciência, vai falando. Mas tem jeito de você amortizar isso. Procurar maneiras para você conseguir dormir ante o peso. Certo pastor pregando disse, você tem ideia do peso que está nas costas de um pecador que não confessa seus pecados? Milhares e milhares de pecados nas costas. Isso não é fácil não, irmãos. O crente quando peca, né, aí cai, a lei de Deus fica batendo a consciência assim, a mão de Deus pesando sobre ele, até que ele confessa e tem o alívio. Ah, Senhor, que alívio. Como Davi, né? E o ímpio, que não confessa seus pecados, anos e anos de pecado nas costas, que não teve perdão. Então as pessoas precisam de meios para conseguir dormir frente ao peso do pecado. E as pessoas encontram meios para isso, irmãos. Inclusive quando suas mentes já estão cauterizadas. O coração enganoso vai buscar formas das mais variadas, de modo que a lei de Deus em seus corações e as pregações que ouvem do Evangelho possam ser silenciados. Era assim que o mundo antigo fazia quando ouvia as mensagens de Noé. 120 anos escutando Noé pregando. As pessoas buscam de várias formas amenizar seu pecado, sem a confissão verdadeira e o clamor por misericórdia. Como é que elas fazem isso? Vão fazer obra de caridade. Quando a consciência acusa muito, procura correr e fazer algo de bom para ajudar o próximo. Agora mesmo é uma ótima oportunidade. Muita gente ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul, por exemplo, e devem fazê-lo. Mas não pense, muitas pessoas vão amenizar, porque ajudei. Aí, Deus vai levar isso em consideração. Outras vezes, quando o pecado bate assim, elas dizem, tem muita gente pior do que eu. Certamente. A primeira coisa que eu olho de lado é para o vizinho. Já encontra logo uma vara de medir diferente da Escritura. Outros vão dizer aquilo, irmãos, que Deus vai levar em conta aquilo que eles fizeram. Tudo de bom que eles fizeram. Alguns até abandonam. Fazem força de abandonar esse vício da bebida. Aí abandona. Aí diz, olha, certamente Deus botou isso como crédito na minha conta. E como não é fácil, né, abandonar um vício, negócio difícil. Então o crédito é alto. Certamente com isso eu já paguei muitos pecados. Outros dizem, tem uma vida muito sofrida. Estou sofrendo demais, estou pagando meus pecados. Já ouvi falar isso. Com essas coisas, irmãos, as pessoas vão amenizando as suas consciências. Mas o alerta de Pedro aqui, irmãos, é muito sério. Diz aqui, olha, aqueles que desprezam a lei de Deus
em especial aqueles que pregam falsamente a lei de Deus. Tenho 3 exemplos para dar. Aqueles que seguem os falsos mestres, aqueles que seguem outros ensinos que não ensinam a palavra de Deus, eu tenho 3 exemplos para dar. Pedro está dizendo, não há uma terceira via. A palavra de Deus não apresenta uma terceira via. Ou você ouve e atenta para os ensinos do verdadeiro mestre, ou você está dando ouvidos aos falsos mestres. Inclusive você mesmo. Sim! Se você segue seus próprios pensamentos e vive segundo o seu entendimento, você está desprezando os ensinos de Cristo. Você está sendo um mestre para si mesmo. Só que eu vou lhe dizer que é um falso mestre. Falso mestre. A mensagem, irmãos, que desejamos trazer é que Deus distingue o ímpio do piedoso. E o primeiro exemplo que nós trouxemos foi o destino dos anjos rebeldes. Eles preferiram seguir a Satanás, se rebelando contra Deus e sua majestade, e foram condenados ao Tártaro, ao inferno. O segundo exemplo foi do mundo antigo, que não ouviu Noé, o pregador da justiça, e pereceu no dilúvio. O terceiro foi o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas porque seus habitantes procuravam satisfazer seus desejos pecaminosos a todo custo. Deus distingue entre o ímpio e o piedoso. Que esses exemplos, irmãos, sirvam para buscarmos em Cristo Jesus um refúgio contra a ira de Deus que vem sobre os ímpios. Amém.